O sol ainda não tinha nascido por completo quando Lucas abriu os olhos. O frio da madrugada atravessava os papelões que ele e Fernando usavam como cama, ali na esquina da Rua das Flores, bem ao lado da padaria do seu Mário. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas. Por um momento, ele quase esqueceu que estava com fome. Lucas tinha 12 anos, mas seus olhos carregavam a profundidade de quem já viveu 1000 vidas. Magro, com roupas doadas que não combinavam entre si, ele mantinha uma dignidade silenciosa que impressionava qualquer um que parasse para realmente olhar. O problema é que quase ninguém parava. Cutucou Fernando, seu melhor amigo, seu irmão de rua. Acorda, Fernandão. O padeiro tá abrindo. Fernando, 2 anos mais velho, resmungou algo incompreensível antes de abrir os olhos. Era mais desconfiado que Lucas, mais endurecido pelas ruas. Mas tinha um coração de ouro escondido debaixo daquela casca grossa. Que horas são? Hora de conseguir café da manhã. Os dois se levantaram rapidamente, dobrando os papelões com a prática de quem faz isso todos os dias. Lucas tirou de sua mochila velha um cartaz amassado que guardava há uma semana como se fosse um tesouro. Era a divulgação de um show de talentos chamado O Vozes do Brasil. As audições eram naquele dia. Fernando viu o cartaz e suspirou. Você ainda tá nessa loucura? Não é loucura. É uma chance. Lucas, a gente nem consegue entrar num shopping sem ser enxotado. Você acha que vão deixar a gente entrar num show de televisão? Eu tenho que tentar, Fernandão. Minha mãe sempre dizia que eu tinha o domingo. Se eu cantar bem, talvez mude alguma coisa. E se não mudar? Você vai se machucar. É sempre assim. A gente espera e só se decepciona. Lucas olhou para o amigo com uma determinação que parecia maior que seu corpo pequeno. Então hoje eu escolho esperança. Nesse momento, seu Mário saiu da padaria com 2 pães quentinhos nas mãos. Era um senhor de 60 anos, barriga proeminente, coração gigante. Toda manhã ele separava os pães que sobravam para os meninos. Bom dia, garotos. Toma, ainda tão quentinhos. Obrigado, seu Mário. O senhor é gente boa. E vocês são bons garotos. O padeiro hesitou um momento. Lucas, eu ouvi você cantando ontem à noite. Você tem uma voz bonita, sabia? Lucas sorriu timidamente. Hoje eu vou testar ela num palco de verdade. Vai naquele show? Lucas confirmou com a cabeça. Então vai com Deus, menino. E se prepara, porque o mundo lá fora é duro. Meia hora depois, Lucas estava num ponto de ônibus, tentando arrumar o cabelo com as mãos molhadas da água de uma fonte pública. Fernando observava com uma mistura de preocupação e admiração. Você vai mesmo sozinho? Vem comigo. Preciso de você lá. Fernando negou com a cabeça. Esse não é meu sonho, Lucas. É seu. Mas eu vou te apoiar daqui. Enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda. Toma. Pro ônibus. Lucas sentiu os olhos arderem. Aquela moeda representava muito. Fernando provavelmente tinha juntado durante dias. Fernandão. Vai logo antes que eu mude de ideia. Os dois se abraçaram forte. E Lucas, arrasa. Mostra pra eles que a gente existe. Lucas entrou no ônibus sozinho, olhando pela janela para o amigo que acenava até desaparecer de vista. No banco do fundo, uma senhora idosa sentou ao seu lado. Bom dia, filho. Vai pra onde? Vou cantar num show, senhora. Que bonito. E o que você vai cantar? Anunciação. Era a música favorita da minha mãe. A senhora tocou seu ombro com carinho. Então canta com o coração, menino. Quando a gente canta com o coração, até os anjos escutam. Quando Lucas desceu do ônibus e viu o Teatro Municipal, seu coração disparou. O prédio era imenso, imponente, intimidador. Na entrada principal, uma fila enorme de candidatos bem vestidos, alguns com instrumentos caros.
Todos pareciam pertencer àquele mundo. Lucas não. Ele engoliu o medo e se aproximou de uma entrada lateral, onde um segurança corpulento montava a guarda. Inscrições pela porta da frente, disse o homem sem nem olhar para ele. Eu não fiz inscrição, senhor. Mas eu sei cantar. Só preciso de uma chance. O segurança finalmente olhou para ele. Seus olhos percorreram as roupas surradas, os tênis furados, a mochila velha. Garoto, sem inscrição não tem como. E você não tem acompanhante adulto? Não tenho ninguém, senhor. Só eu. Olha, é melhor você ir para casa. Isso aqui não é pra gente como eu. Lucas interrompeu, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. É isso que o senhor ia dizer? O segurança ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Eu posso não ter roupa bonita, Lucas continuou, olhando direto nos olhos do homem. Mas eu tenho talento. E eu tenho o direito de tentar. Por favor. Só deixe eu cantar uma vez. Se eu não for bom, eu vou embora e nunca mais volto. Algo na dignidade daquele menino tocou o segurança. Ele suspirou. Espera aqui. Não prometo nada. Os 5 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Lucas. Ele ficou ali, parado, enquanto pessoas passavam olhando para ele com curiosidade ou desprezo. Quando o segurança voltou, trazia consigo uma mulher elegante de cerca de 30 anos. Julia Mendes era a produtora e apresentadora do show. Bem-sucedida, respeitada, conhecida por seu profissionalismo. Mas havia algo em seus olhos que sugeria uma sensibilidade que ela escondia atrás da postura profissional. Ela analisou Lucas por um momento. Você é o garoto que quer cantar? Sim, senhora. Meu nome é Lucas. Por que você quer tanto entrar nesse show, Lucas? Houve uma pausa. Lucas pensou em mentir, em inventar uma história mais aceitável. Mas ele estava cansado de ser invisível. Cansado de fingir que sua realidade não existia. Por que, e se eu cantar bem, a senhora me dá um prato de comida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. O segurança desviou o olhar, incapaz de encarar a cena. Você está com fome? A voz de Júlia saiu embargada. Eu comi pão hoje de manhã. Mas amanhã eu não sei. E depois de amanhã também não. Lucas fez uma pausa, reunindo coragem. Mas não é só isso, senhora. Eu quero cantar porque é a única coisa que me faz sentir que eu ainda sou gente. Que eu ainda importo. Júlia se virou rapidamente, fingindo ajustar algo em sua roupa, mas na verdade limpando uma lágrima que teimava em cair. Leva ele para os bastidores, ela disse ao segurança. Quero ele no palco em 20 minutos. Mas Júlia, o Ricardo vai. Eu resolvo o Ricardo. Esse menino vai cantar. Os corredores dos bastidores eram um mundo à parte. Candidatos nervosos andavam de um lado para o outro, vocalizando, ajustando figurinos caros. Todos olharam para Lucas quando ele passou. Alguns com curiosidade. Muitos com desprezo. Júlia o levou a uma pequena sala e voltou minutos depois com uma garrafa de água e 2 sanduíches. Come primeiro. Ninguém canta bem com o estômago vazio. Lucas olhou para a comida. Por um momento, o orgulho lutou contra a fome. A fome venceu. Ele comeu rapidamente, tentando manter alguma dignidade, mas era impossível esconder o quanto estava faminto. Júlia observava com o coração partido. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade? Faz uns 3 dias. Mas tá tudo bem, eu tô acostumado. Nenhuma criança deveria estar acostumada com fome. A voz de Júlia falhou. Lucas, me conta a sua história. Onde estão seus pais? Lucas terminou de mastigar antes de responder. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Nunca mais voltou. Minha mãe. Sua voz tremeu. Ela morreu há 2 anos. Câncer.
A gente não tinha dinheiro pro tratamento. E desde então eu vivo nas ruas. Tenho Fernando, meu irmão de rua. A gente se cuida. E tem o seu Mário da padaria, que dá pão pra gente. E a dona Rosa, que deixa a gente tomar banho na casa dela uma vez por semana. Júlia sentou ao lado dele, tocando sua mão. Você é muito corajoso, Lucas. Não sou corajoso não, senhora. Só quero sobreviver. E cantar. Quando eu canto, eu sinto que minha mãe tá perto. Júlia sentiu os olhos arderem novamente. Ela está. E hoje, ela vai estar te assistindo daquele palco. Vem. Tá na hora. Enquanto isso, na mesa dos jurados, Júlia enfrentava os 3 avaliadores do programa. Ricardo Valente, o principal deles, era um produtor musical famoso, conhecido por ser implacável em suas críticas. Sandra Lima, cantora consagrada, tinha o coração mais sensível. Alberto Ramos, empresário do entretenimento, era calculista e direto. Júlia, que história é essa? Ricardo estava irritado. Você sabe que a gente tem um cronograma apertado. Não podemos aceitar qualquer um que aparece na porta. Esse não é qualquer um. Esse é um menino de 12 anos que está passando fome e veio aqui com a única coisa que ele tem, esperança. Quem é ele? Sandra perguntou, já interessada. Ele se chama Lucas. Não tem família, não tem casa. Mas ele me disse que tem talento. E eu acredito nele. Júlia, com todo respeito, Alberto interveio, isso é um programa de talentos, não caridade. Júlia encarou os 3 com firmeza. Então vamos testar o talento dele. Se ele não for bom, agradecem e ele vai embora. Mas se ele for bom, vocês vão se lembrar deste dia pelo resto das vidas. Ricardo suspirou. Tá bom. Mas se for ruim, a responsabilidade é sua. Aceito. Lucas foi levado até os bastidores do palco principal. Quando ele viu as luzes, a plateia de 300 pessoas, as câmeras apontadas em todas as direções, suas pernas começaram a tremer. Aquilo era muito maior do que qualquer coisa que ele tinha imaginado. Júlia se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Respira fundo. Você consegue. Lembra do que você me disse? Quando você canta, sua mãe está perto. Então canta para ela hoje. Lucas acenou, incapaz de falar. Júlia caminhou até o centro do palco com o microfone. Senhoras e senhores, nosso próximo candidato é especial. Ele não fez inscrição. Ele não veio de carro. Ele veio de ônibus, sozinho, com uma coragem que poucos de nós teríamos. Por favor, recebam Lucas. Aplausos educados preencheram o teatro. Lucas caminhou lentamente até o centro do palco, as luzes tão fortes que quase o cegavam. Ele parou, pequeno, vulnerável. Bom dia, garoto. A voz de Ricardo era impaciente. Pode se apresentar? Meu nome é Lucas. Tenho 12 anos. E onde você mora, Lucas? Sandra perguntou com gentileza. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu moro na rua, senhora. Na esquina da Rua das Flores. Murmúrios percorreram a plateia. Os jurados trocaram olhares. Você veio sozinho hoje? Alberto perguntou. Sim, senhor. Meu melhor amigo, o Fernando, me deu a passagem do ônibus. Ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. Sandra sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E por que você está aqui, querido? Lucas olhou para ela, e naquele momento, toda a sua dor, toda a sua esperança, toda a sua humanidade estava exposta. Porque quando eu perguntei para a dona Júlia se ela me daria um prato de comida se eu cantasse bem, ela me trouxe até aqui. E por que eu preciso saber se minha mãe estava certa? Se eu realmente tenho o dom que ela sempre disse que eu tinha. Sandra não conseguiu mais segurar as lágrimas. E o que você vai cantar pra gente, Lucas? A voz de Ricardo estava mais suave agora.
Anunciação, de Alceu Valença. Era a música favorita da minha mãe. Ela cantava para mim todas as noites antes de dormir. Eu não canto essa música desde o dia que ela morreu. Mas hoje eu vou cantar de novo. Por ela. Então o palco é seu, Lucas, Júlia disse dos bastidores. Canta para sua mãe. A música começou suave, preenchendo o teatro. Lucas fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ele respirou fundo e começou a cantar. As primeiras notas saíram hesitantes, quase sussurradas. Mas então, como uma represa que se rompe, sua voz ganhou força. E não era apenas tecnicamente boa. Era devastadora. Cada palavra carregava camadas de dor, saudade, amor e esperança que pareciam impossíveis de caber em um menino de 12 anos. Sua voz tinha uma pureza crua que nenhuma escola de canto poderia ensinar. A plateia ficou paralisada. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Sandra chorava abertamente. Alberto tirou os óculos para limpar as lágrimas. Ricardo, o implacável, estava com os olhos vermelhos. Nos bastidores, Júlia levou a mão ao coração, chorando em silêncio. Ela sabia que estava testemunhando algo extraordinário. Quando Lucas atingiu o refrão, sua voz explodiu em uma potência que fez o teatro inteiro vibrar. Não era apenas uma apresentação. Era uma libertação. Era a dor de todas as crianças invisíveis do mundo canalizada em uma única voz. Na última nota, Lucas abriu os olhos e olhou para cima, para as luzes que pareciam estrelas. Naquele momento, ele não via o teatro. Ele via sua mãe, sorrindo, orgulhosa. Uma lágrima final escorreu enquanto a música terminava. Silêncio absoluto. 1 segundo. 2. 3. Então, uma pessoa na plateia se levantou e começou a aplaudir. Depois outra. E outra. Em segundos, todo o teatro estava de pé, aplaudindo, gritando, chorando. Lucas ficou parado, sem entender o que estava acontecendo. Suas pernas cederam e ele caiu de joelhos no palco, soluçando. Júlia correu até ele e o abraçou enquanto os aplausos continuavam. Você conseguiu, Lucas. Você conseguiu. Ela o ajudou a levantar e o levou até a frente dos jurados. Ricardo foi o primeiro a se manifestar. Lucas. Sua voz estava embargada de uma forma que ninguém jamais tinha ouvido. Eu trabalho na indústria musical há 27 anos. Já produzi dezenas de artistas. Já ouvi milhares de vozes. Mas nunca ouvi algo como o que acabei de ouvir agora. Lucas, ainda tremendo, perguntou com medo. Eu não fui bom. Ricardo deixou as lágrimas caírem. Você não foi bom, garoto. Você foi extraordinário. Sua voz não é apenas técnica. Ela tem alma. Você não canta. Você emociona. E isso não se ensina. Isso é um domingo. Sandra se levantou, mal conseguindo falar. Lucas, eu sou mãe de 3 filhos. E a coisa mais importante que eu ensino a eles é enxergar o outro. E você me fez enxergar. A dor, a beleza, a força. Sua mãe estava certa, querido. Você tem um dom extraordinário. Alberto também estava de pé. Garoto, eu sou um homem de negócios. Sempre fui frio, calculista. Mas hoje você me lembrou por que a música importa. Porque ela transforma. E você tem esse poder. Lucas estava em choque, sem conseguir processar as palavras. Júlia segurou suas mãos e olhou nos seus olhos. Lucas, lembra quando você me perguntou se eu te daria um prato de comida se você cantasse bem? Sim, senhora. Minha resposta é não. Um silêncio chocado tomou conta do teatro. Lucas empalideceu. Mas então Júlia sorriu. Eu não vou te dar um prato de comida, Lucas. Eu vou te dar muito mais que isso. Nós todos vamos. Os 3 jurados se levantaram e caminharam até o palco. Ricardo foi o primeiro.
Lucas, eu quero ser seu mentor. Vou te dar aulas de canto com os melhores professores do país. De graça. E vou te oferecer um contrato de gravação. Lucas arregalou os olhos. Um contrato? Um contrato profissional. Você merece. Sandra se ajoelhou para ficar na altura dele. E eu vou garantir que você tenha um lar. Conheço uma instituição chamada Casa Esperança, que acolhe crianças. Sou madrinha de lá. Você vai ter um quarto seu. Roupas. Comida todos os dias. E muito carinho. A voz de Lucas saiu como um sussurro. Um quarto meu. Sim, meu amor. Com uma cama de verdade. E cobertores quentinhos. E você nunca mais vai sentir frio à noite. Alberto completou. E eu cuido da sua educação. Escola, livros, computador, tudo. E vou criar uma poupança pro seu futuro. Júlia abriu os braços. E quanto à comida, Lucas, você nunca mais vai passar fome. Isso eu prometo. Lucas não aguentou mais. Caiu de joelhos, soluçando. Os 4 adultos se ajoelharam ao redor dele e o envolveram em um abraço. A plateia chorava junto. 300 pessoas testemunhando um momento de pura humanidade. Quando Lucas se acalmou, ele olhou para Júlia. Eu preciso contar pro Fernando. Ele precisa saber. Onde ele está? Na esquina da Rua das Flores. Sempre fica por lá. Júlia chamou o segurança. Marcelo, pega meu carro. Vai até a Rua das Flores, procura um menino chamado Fernando. Diz que é amigo do Lucas. E traz ele aqui. 30 minutos depois, Fernando entrou correndo nos bastidores, assustado. Lucas. Que aconteceu? Um cara veio me buscar num carro importado. Lucas o interrompeu, sorrindo. Fernandão, eu consegui. Conseguiu o quê? Tudo. Eu cantei. E eles gostaram. Eu vou ter um lugar para morar. Comida todo dia. Escola. Um quarto com cama de verdade. Fernando ficou paralisado. Depois começou a chorar. Lucas, tá falando sério? Tô. E mais uma coisa. Lucas segurou as mãos do amigo. Vou conversar com eles para você vir junto. Você é meu irmão. Eu não vou te deixar para trás. Os dois se abraçaram. Júlia se aproximou. Esse é o Fernando? Sim, senhora. Meu irmão. Não de sangue, mas de vida. Júlia olhou para Fernando. Você é importante pro Lucas? Eu tento cuidar dele, senhora. A gente se cuida. Então você vem junto. A Casa Esperança tem espaço. Vocês ficam no mesmo quarto. Vocês não se separam. Fernando caiu de joelhos. A senhora tá falando sério? Completamente. Se vocês são irmãos, vocês ficam juntos. 6 meses se passaram. Lucas e Fernando agora moravam na Casa Esperança. Tinham um quarto limpo, camas confortáveis, comida todos os dias. Lucas estudava numa boa escola e fazia aulas de canto com os melhores professores. Era a noite da grande final do O Vozes do Brasil. Lucas era um dos finalistas. Nos bastidores, ele estava cercado por Fernando, Júlia, Ricardo, Sandra e Alberto. Sua nova família. Nervoso? Ricardo perguntou. Um pouco. Mas é uma ansiedade boa. Sandra sorriu. Você já ganhou, querido. Não importa o resultado. Eu sei. Porque o prêmio de verdade. Lucas olhou para todos. Eu já ganhei. Vocês. Fernando deu um tapa de leve no ombro dele. Arrasa, mano. Júlia subiu ao palco. Senhoras e senhores, há 6 meses, um menino de 12 anos entrou pela porta dos fundos deste teatro. Sem inscrição. Sem nada.
Só com um sonho. Ele me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer: e se eu cantar bem, você me dá um prato de comida? Hoje, esse menino conquistou o Brasil. Por favor, recebam Lucas. Os aplausos foram ensurdecedores. Lucas entrou no palco. Agora com roupas dignas, cabelo cortado, saudável. Pegou o microfone. Boa noite. Há 6 meses, eu vim aqui pela primeira vez. Estava com fome. Com medo. Sozinho. Hoje, eu tenho um lar. Uma família. Um futuro. E tenho algo que eu tinha perdido: esperança. A plateia aplaudiu. Hoje eu vou cantar uma música que eu escrevi. É dedicada à minha mãe, que me ensinou a cantar. Ao Fernando, que sempre acreditou em mim. E a todos que me deram uma segunda chance. Se chama Invisível. A música começou. Uma balada sobre ser esquecido, sobre viver nas sombras. Mas também sobre encontrar a própria voz e descobrir que todo ser humano tem valor. Quando terminou, o teatro explodiu em aplausos. Júlia voltou ao palco com um envelope. O vencedor do Vozes do Brasil é Lucas. Confetes explodiram. Fernando empurrou Lucas pro palco. Ele recebeu o troféu das mãos de Júlia, chorando. Há 6 meses, eu era invisível. Hoje eu descobri que sempre fui visível. As pessoas é que não estavam olhando. Ele ergueu o troféu. Esse prêmio é do Fernando, que me deu sua última moeda pro ônibus. Do seu Mário, que me dava pão toda manhã. Da Dona Rosa, que me deixava tomar banho. De todo mundo que olhou para mim quando o mundo fingia que eu não existia. Lucas olhou para cima. E é da minha mãe. Que sempre soube que eu tinha o domingo. Mãe, onde a senhora estiver, eu consegui. A senhora estava certa. 1 ano depois, o sol nascia sobre a cidade. Lucas tomava café da manhã na varanda de um apartamento aconchegante. Ele e Fernando agora moravam com uma família adotiva que Júlia tinha encontrado. O primeiro álbum de Lucas, chamado Invisível, era disco de ouro. Mas mais importante era o que ele fazia com sua fama, e tinha criado a Fundação Um Prato de Comida, dedicada a tirar crianças das ruas. Em 1 ano, mais de 500 crianças tinham sido resgatadas. No que você tá pensando? Fernando perguntou. Naquele dia. O dia que eu entrei no teatro com uma pergunta idiota. Não era idiota. Era assim. Lucas sorriu. Mas foi a pergunta certa. O celular tocou. Mensagem de Júlia: me liga a TV, canal 5. Agora. Na televisão, uma reportagem mostrava a inauguração de uma nova Casa Esperança. Na frente do prédio, um banner: se eu cantar bem, você me dá um prato de comida? Aqui, toda criança tem voz. Uma menina de 10 anos olhou para a câmera. Eu vi o Lucas na TV e pensei: e se ele conseguiu, eu também posso. Ele me mostrou que a gente não é invisível. Lucas desligou a televisão. Não conseguia mais ver através das lágrimas. Fernando o abraçou. Sua mãe ia estar muito orgulhosa. Eu sei. Lucas olhou pela janela. Eu sei que ela está. Naquela noite, Lucas fez um show beneficente. O teatro estava lotado. Antes de subir ao palco, ele foi até os bastidores, onde 50 crianças resgatadas das ruas esperavam para assistir. Ele se ajoelhou. Vocês sabem por que eu canto? Porque um dia eu fui igual a vocês. Dormia na rua. Passava fome. Era invisível. Mas descobri que tinha uma voz. Cada um de vocês também tem. E o mundo precisa ouvir. Uma menininha levantou a mão. Lucas, você ainda sente fome? Ele sorriu. Não, querida. Nunca mais. E vocês também não vão. Isso eu prometo. Lucas subiu ao palco. As luzes se acenderam. Ele viu Júlia na primeira fila. Viu Ricardo, Sandra e Alberto.
Viu Fernando. E viu uma cadeira com uma foto e sua mãe, sorrindo. Boa noite. Antes de começar, eu quero contar uma história. Há um ano, eu era um menino morando nas ruas. Um dia, vi um cartaz de um show de talentos e pensei, vou tentar. Entrei pela porta dos fundos e disse a única verdade que eu conhecia, e se eu cantar bem, você me dá um prato de comida? Ele fez uma pausa. Essa pergunta mudou minha vida. Não porque me deram comida, mas porque alguém finalmente me viu. Olhou para as crianças. Hoje eu canto por elas. Por todos que ainda estão nas ruas esperando que alguém os veja. Por todos os sonhos que parecem impossíveis. E por minha mãe, que me ensinou que a fome maior não é a do estômago. É a fome de ser amado. De ser visto. De ser alguém. A música começou. Era a anunciação, a mesma do primeiro dia. Mas agora sua voz carregava algo diferente. Não era desespero. Era gratidão. Era a certeza de que uma única chance pode mudar tudo. Quando a última nota ecoou, 3.000 pessoas aplaudiam de pé. Lucas olhou para o céu e sussurrou. Obrigado, mãe. Eu consegui. A gente conseguiu. E em algum lugar, uma mãe sorriu, sabendo que seu filho tinha encontrado o caminho de casa. Porque toda criança merece ser vista. Toda voz merece ser ouvida. E toda fome merece ser saciada. Lucas. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Como você reagiria numa situação assim? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história emocionante. Um abraço forte e até breve.